Essa é depois da Páscoa, Nivaldo. Como é que está a organização no Piauí dessas forças político-partidárias de olho no ano que vem? Com promessas de definições, Joelson, principalmente em relação à base governista, que promete realinhar sua estrutura e definir de vez a relação com progressistas. Saber de fato quem fica e quem deixa o Palácio de Karnak na atual gestão, uma vez que o partido já se apresenta com sua maior expressão, o senador Ciro Nogueira, como a principal força de oposição. Então, não há como, na visão dos governistas, estabelecer o mínimo de convivência dentro do governo com lideranças que também mantêm vínculos com essa orientação política do principal líder do Partido Progressistas. Vamos acompanhar a reportagem com o Nivaldo Barbosa. Foram duas alianças bem-sucedidas, em 2014 e 2018. No mesmo palanque, Wellington Dias e Ciro Nogueira. PT e progressistas, do mesmo lado, elegeram governador, senadores, deputados estaduais e federais. Mas para 2022, os dois líderes comandarão blocos diferentes, adversários. Ciro Nogueira é hoje a principal referência da oposição no Piauí. O problema é que parte dos progressistas continuou na estrutura administrativa do governo e, naturalmente, na base de apoio político governamental. Mas o governador sinaliza que deseja definição agora, para saber quem fica e quem sai do Palácio de Karnak na atual administração. Já estão na oposição os senadores Ciro Nogueira, Elmano Ferrer, os deputados federais Átila Lira, Iracema Portela e os estaduais Júlio Arcoverde, Bessá, Luci Soares e Belém Medeiros. Ficaram no governo os deputados Wilson Brandão, Firmino Paulo e Hélio Isaías. A deputada federal Margarete Coelho também administra as duas situações, mantendo fidelidade política aos progressistas e vínculos no governo. Mas o governador quer definição de lado agora. E a deputada Margarete Coelho deve ficar com o partido. Nivaldo Barbosa, aquela velha história, dá para navegar num rio com um pé em uma canoa e outro na outra? Depende da correnteza, né? Até um certo momento quando tem que dar. Não que seja incoerência no caso aí que nós estamos mostrando, no caso em tela, como dizem os juristas, com a deputada Margarete Coelho. Absolutamente. Ela estabelece uma relação total transparência com o governo, de contribuição, de participação efetiva e também no âmbito político com o partido ao qual ela é filiada, com o senador Ciro Nogueira e com progressistas. Mas chega um momento em que é necessária a definição. Sim. E o rio, aí você, voltando à sua pergunta, a correnteza do rio começa a ficar acelerada. Algumas quedas d'água ali? Quebras d'água ali, aquela água que exige mais habilidade do condutor do barco, aí vai ter que exigir um barco ou outro, porque senão os dois afundam. Então é momento de definição. E isso provavelmente acontecerá depois da Páscoa, o que é absolutamente normal, natural. Quem está no progressista do governo, fica. Mudará de sigla quando o prazo legal estabelecer, né, Lídia? Abril do próximo ano, né? E quem ficar com o partido, naturalmente, segue com o partido dirigido pelo senador Ciro Nogueira no âmbito nacional e no local pelo deputado Júlio Arcoverde. Ou seja, Joelson, é hora de definir de que lado fica, porque vai ser difícil administrar essa situação. A deputada Margarete Coelho já afirmou até aqui, em entrevista conosco, que acredita até, no último momento, numa reconciliação, Ciro Nogueira, Wellington Dias, afirmando que os dois já foram aliados e os dois vão disputar cargos diferentes em 2022 e, por isso abre uma brecha para uma possível reconciliação. Mas pelo tom do discurso de Ciro Nogueira e pela reação de Wellington Dias, eu acho essa possibilidade para lá de remota. Lídia Brito, é remota? Primeiro, falando dessa questão da possibilidade de reaproximação, é remota? Os lados estão bem definidos, né? Eu acho muito difícil, Joelson, essa reaproximação acontecer. Teria que ocorrer aí uma espécie de reviravolta, envolvendo até mesmo questões nacionais, porque a gente vê essa aliança do senador Ciro Nogueira com o presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, Ciro chegou a fazer algumas críticas, mas críticas muito leves,
vamos dizer assim, com relação à postura do presidente. Ontem já esteve reunido com o presidente para mostrar que está tudo bem entre ele, o Progressistas e o presidente. Então, a tendência é que aqui no Piauí, o Progressistas continue nessa posição de oposição ao governador Wellington Dias. Agora, resta saber quem, né, qual dos parlamentares vão seguir aí com o Ciro e quem vai ficar na base aliada do governador Wellington Dias. Já tem um nome circulando, Elivaldo, já há muito tempo que deve ficar na base, é do deputado Firmino Paulo, né? Ele que é sobrinho do ex-prefeito Firmino Filho, né? Está afiliado ao Progressistas, mas tem aí a tendência de mudar para um partido da base aliada do governador Wellington Dias. Com essa possibilidade, Joelso, do PSB ingressar na base, há nos bastidores informações de que Firmino Paulo poderia se filiar ao PSB se o partido ingressar na base quando chegar a época em 2022. Olha só, já tem até esse tipo de projeção feita, né, Lídia? Essa possibilidade dele ir para um partido que nem da base é ainda, mas que já está se em vias aproximando. de entrada. É verdade, Joelson. Mas aí, hoje eu conversei com o deputado Flávio Nogueira, Lídia, ele falou, olha, essa situação partidária dá para levar um pouco mais adiante até que as regras ou serão mantidas, ratificadas para 2022 ou reformuladas, principalmente no estilo de votação do processo eleitoral, se vai ser no proporcional como é hoje, sem possibilidades de alianças entre partidos, ou se muda para o sistema chamado distrital, um distritão, que aí a eleição passa a ser majoritária para o parlamento. Então, essas regras, elas precisam ser definidas para que os políticos tomem os seus rumos, ou se juntam numa só legenda, ou busquem aí partidos que possam viabilizar os projetos de reeleição, ou até de eleição por parte daquelas lideranças que estão dispostas a participar do processo eleitoral do próximo ano. É momento de planejamento, eu acho que já vai ser o da decisão final em relação a rumos partidários. Então vamos esperar, acompanhar a Semana Santa, celebrações, assistir Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, e depois disso ver o que vai acontecer. Ovo de Páscoa, degustar um bom ovo de Páscoa, né? Exatamente. Um bacalhauzinho com batata. Fazer as nossas orações e depois ver o que vai acontecer. As orações são fundamentais e o momento exige mais oração ainda. Muito além da política, a oração pela vida, em função do momento difícil da pandemia, né, Gelson? É verdade. E Lídia.